Opa, tudo bem? Almeida aqui falando. Hoje vamos gravar mais uma videoaula sobre manutenção de notebooks. E o tema de hoje vai ser CI controlador PWM. O CI controlador PWM ele é um dos componentes mais importantes da placa-mãe de notebook. O formato dele é quadrado, geralmente, mas ele tem formatos retangulares também. E ele é identificado geralmente pela letra U na placa-mãe. Aqui é um exemplo de PWM, aqui é outro exemplo, e ele controla diversos circuitos importantes, como o V-Core, que é o circuito do processador, Charge, que é o circuito da bateria, as tensões primárias, como os 3 volts e 5 volts, tensões do chipset, etc, etc. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto dele. Pronto, essa daqui é a foto dele, tanto na parte normal como inferior. Ele é composto, ele não tem um padrão exato de número de terminais, ele é composto por diversas numerações. Esse aqui, por exemplo, ele tem 6 vezes 4, 24 terminais. O CIPWM, geralmente, ele recebe uma tensão de alimentação em um desses terminais, e a função dele é regular essa tensão para liberar outra tensão também contínua para uma de suas bobinas, uma bobina do circuito, para poder o circuito funcionar. Exemplo, existe o circuito de 3 volts e o circuito de 5 volts na placa-mãe. Esses circuitos são as tensões primárias, né? Para esse circuito funcionar, você vai precisar de um PWM, 2 MOSFETs e uma bobina. Então, PWM recebe a tensão de alta, 19 volts, em um desses terminais. Daqui a pouco eu vou falar sobre os principais terminais do PWM. Mas basicamente ele recebe uma tensão de alta, 19 volts, vamos supor, em um desses terminais, e libera outras tensões menores, como 3 volts ou 5 volts, através da bobina. Assim, eu não vou me aprofundar muito no funcionamento do PWM, mas ele basicamente ele tem um chaveamento interno, uma forma de onda que libera essas tensões através do chaveamento dos MOSFETs, que são os de alta e de baixa, alimentando a bobina do circuito. Então, para a gente entender melhor, eu vou mostrar uma foto aqui de um PWM, um exemplo de PWM. Esse aqui é o TPS 51125, um PWM muito usado, é um PWM de tensões primárias, que são 3 e 5 volts. Esse PWM também apresenta muito problema por ser um PWM primário. E a gente vai abrir o datasheet dele, que é toda a estrutura dele interna, que a gente vai ver os terminais, como funciona a configuração e a alimentação do PWM. Vamos lá. Vocês vão na internet, olharam a referência dele, 51125. Bom, o ideal é que vocês coloquem a referência completa. TPS 51125. Pronto, ele apareceu aqui o PDF dele, que é o datasheet. Se vocês digitarem datasheet, a busca sempre vai ficar na primeira. Bom, vamos até aqui a estrutura dele. Aqui o PWM. Bom,
Como vocês podem perceber, o PWM ele tem um pequeno chanfro aqui em cima dele, que indica onde é que fica o terminal 1. E ele, como todo componente da placa-mãe, a contagem dos terminais é feita no sentido anti-horário. 1, 2, 3 e assim vai. O terminal 1 aqui desse terminal é em trip 1 e o terminal 6 em trip 6. Essas são duas tensões de alimentação, aliás, de habilitação do PWM. Quer dizer, o PWM ele funciona através de vários pulsos que ele recebe, não somente a tensão de alimentação. A tensão de alimentação dele está no terminal 16, que é o VIN. O VIN ela é a tensão de alimentação, é a alta, 19 volts. Então, para ele funcionar aqui, ele vai ter que receber o 16, no terminal 16, o 19 volts. Vai ter que ter esses dois terminais alimentados com 3 volts também, em trip 1 e 2. E vai ter que ter alimentação no terminal 8, VREG 3, alimentação de 3 volts. E no terminal 17, VREG 5, alimentação de 5 volts. Bom, o PWM, como eu já comentei, ele tem estruturas diferentes, mas vocês basicamente decorem esses nomes aqui, que são o VIN, as entrips 1 e 2, VREG 3 e VREG 5. Esses são os terminais importantes para o PWM funcionar e gerar a tensão daquele circuito. Bom, vou mostrar um exemplo aqui de como funciona o circuito com PWM numa placa-mãe. Aqui está um PWM. Um circuito de tensão, ele é formado por basicamente esses componentes: um PWM, 2 MOSFETs e uma bobina. O PWM ele é alimentado, se ele for o PWM primário, ele é alimentado através do carregador. Claro, tem outros componentes que recebem primeiro as tensões, mas basicamente são componentes que passam a tensão para o PWM, a tensão de alta, e através do chaveamento e habilitação daqueles terminais que eu citei agora há pouco, juntamente com esses MOSFETs aqui, é feito é gerada a tensão na bobina do circuito, fazendo assim com que a placa seja alimentada todos os seus circuitos. Então o PWM ele é um dos componentes realmente mais importantes que tem na placa-mãe do notebook. É muito interessante que ele seja estudado a fundo para você entender melhor como funciona cada circuito. No exemplo aqui da tela, a gente tem o PWM do charge, ou mais conhecido como circuito da bateria. Ele é responsável por fazer a alimentação de carregamento da bateria. Como vocês podem ver, ele fica próximo aqui ao conector da bateria. Então, através desse PWM aqui, é ele que vai informar ao componente Super I/O, que é outro componente importante na placa também, que eu vou explicar numa outra aula mais a fundo. Ele vai explicar o Super I/O, que a bateria está conectada, qual tensão ela deve receber, qual pulso ele deve enviar para poder que esse circuito funcione perfeitamente. Então, cada circuito da placa, como V-Core, chipset, as tensões primárias, elas têm que ter um PWM para fazer a regulagem de tensão. CI controlador PWM. A regulagem receber uma tensão mais alta e regular para o circuito uma tensão menor e contínua para que a placa seja alimentada. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham compreendido.
Se não compreenderam, não deixe de estar comentando, de estar falando sobre a sua dúvida. Escreve abaixo que a gente vai tirar com certeza. É, até a próxima aula e bons estudos.